Olá a todos, espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao meu quarto, né? Professor Celso falando novamente com vocês para mais um quarto de sabedoria. Fico muito feliz com a sua presença nesse nosso bate-papo. Caso você ainda não seja inscrito, por favor, considere fazer a sua inscrição. Obviamente, eu também peço que você curta o vídeo, compartilhe, deixe seu comentário, que isso é muito importante, tá? Principalmente para que eu possa entender se você está aí gostando ou se você quer que eu fale sobre algum tema, fique à vontade, tá? Na maioria das vezes, esses temas que eu vou citar com vocês são relacionados principalmente a partir de história e sociologia, tá? Mas é natural que, à medida que, caso você tenha algum tipo de assunto que queira discorrer, né, qualquer tema aí que você acha interessante conversar, coloque aí no comentário, que aí, né, dando tudo certo, eu prometo que eu faço uma pesquisa a respeito do assunto, né, para poder aprofundar mais o conhecimento, né, para que a gente possa, então, trocar uma ideia, né, fazer aí um entendimento a respeito do assunto, tá bom? Vamos lá. Desculpa. Agora nós vamos falar um pouquinho, né, naquela linha sucessória de presidentes. Falei para vocês, né, no final do governo Sarney vai rolar a eleição, né, governo Sarney totalmente desgastado por conta ali da questão principalmente econômica, né, porque ela nunca se resolvia. A questão econômica no Brasil, ela sempre foi um empecilho, tá? Governos dificilmente resolviam essa questão econômica sem gerar conflitos, ou pelo empresário que perde lucro, ou pelo empregado que perde o emprego, né? Então, sempre vai ter esse problema, tá? Então, no caminho, né, disso aí, desses problemas econômicos, vai surgir a figura do Fernando Collor de Mello, tá? Que era governador do estado de Alagoas, como eu falei para vocês no nosso último bate-papo. Ele, filho do senador Arnon de Mello, e no caso eles eram donos da filiada da Rede Globo lá em Alagoas. Então a Rede Globo ela acaba facilitando a vida do Fernando Collor, fazendo com que o Brasil inteiro conhecesse, né? Era muito comum nas edições do Jornal Nacional na década de 1980, na década de 1980, né? Finalzinho da década de 1980, né? 89, começar a ter uma propaganda maciça, como se fossem notícias, tá? Do governador, então, na época, né, de Alagoas, o Fernando Collor de Mello, tá prendendo político corrupto, né? Ele era o famoso caçador de marajás, esse era o apelido que ele recebeu, né? Por conta dessa forte campanha, dos debates políticos, daquela ideia toda da Globo, Fernando Collor, ele entra durante a campanha eleitoral com a promessa de ajudar os descamisados, né, que era assim que ele chamava a população mais necessitada, prometendo uma política econômica que melhorasse a vida das pessoas, que melhorasse o salário das pessoas, que desse um jeito de resolver um dos maiores problemas, como eu falei, que o Brasil tem, que é sempre a questão econômica, tá? Inclusive, né, acho que eu já comentei com vocês um tempo atrás, né, quase todo problema em que a população fica chateada é quando o problema é econômico, tá? E aí a gente vai entender por que a questão que eu falo da desigualdade social ela ser tão nociva, né? A desigualdade social ela realmente estraga a vida das pessoas, tá? Vamos lá. Fernando Collor, então, né, no primeiro dia, logo na posse dele, ele faz algumas promessas, como, por exemplo, né, de que nenhum ministro sairia do ministério que ele formou, né, nenhum ministro seria demitido ou pedisse demissão. Obviamente que isso não vai acontecer, né, muitos ministros vão sair. E ele começa com o chamado Plano de Reconstrução Nacional, ou o Plano Collor, tá? Que levou esse apelido, por ser mais fácil de falar, é o plano do presidente Collor. Então, o presidente Fernando Collor de Mello, ele vai fazer o seguinte, ele vai tentar acabar com a inflação, ele vai também, está anotado aqui, tá, algumas coisinhas que são importantes que eu deixo tudo pontuadinho para poder explicar cada tema. Modernizar o Estado, e nesse caso do modernizar, a gente pode falar com relação a questões principalmente burocráticas, tá? Porque a burocracia é o que faz órgãos funcionarem, tá? Órgãos públicos, órgãos privados, faz a coisa funcionar, tá?
mas às vezes a burocracia atrapalha, tá? A burocracia gera cabide de emprego, a burocracia gera cria funções em que ninguém sabe por que aquela pessoa está lá, mas ela está lá e está recebendo um salário, tá? Então isso aí acaba também prejudicando a ideia, acaba prejudicando a forma como o governo, nesse caso, né, do Fernando Collor, ele vai sanar as contas públicas, tá? Então o que é que ele vai começar a fazer? Primeira coisa na questão econômica, né? Vai trocar a moeda cruzado novo pelo cruzeiro, mas ela só troca de nome, tá? Ela não tem desvalorização da moeda nesse momento. Ela já está desvalorizada, mas o presidente acha melhor não cortar zeros para fazer isso. E aí ele vai fazer um negócio que o pessoal vai reclamar muito, né? É o seguinte: na cabeça do Fernando Collor de Mello, o maior problema era o fato de que o povo tinha dinheiro para poder comprar as coisas. E com o aumento do consumo, automaticamente no Brasil aumenta os preços, tá? E aí gera a famosa inflação. Então o Fernando Collor, ele fez o seguinte, né? Quem tivesse acima de 50 mil cruzeiros na caderneta de poupança, o governo simplesmente usurpou esse dinheiro do cara. Então, se você tivesse naquela época e tivesse lá 100 mil cruzeiros na sua caderneta de poupança, 50 mil o banco ia tomar, tá? Porque até 50 mil você estava tranquilo, acima de 50 mil o banco tirava o troco, vamos dizer assim, tá? Com a promessa de devolver esse dinheiro corrigido em 18 meses, tá? Então, ia passar 1 ano e meio, e aí a pessoa poderia receber esse dinheiro de volta corrigido, tá? Eu acredito que tem gente até hoje precisando desse dinheiro porque o governo não devolveu, tá? Então é uma coisa que tem se arrastado. Isso gerou um descontentamento terrível na população, tá? Isso fez com que a população ficasse muito chateada com ele, mas ele tentava explicar que era simplesmente para melhorar a vida das pessoas. E é claro que nessa época ainda, né, a imprensa, e um detalhe interessante, tá? A imprensa, ela não é neutra 100%, tá bom? Obviamente, ela vai passar notícias de acordo com interesses que ela tem, tá? A depender lá do seu editor ou do seu presidente, né? No caso de um jornal, de uma emissora de TV, no caso do editor, chefe ali das notícias que são veiculadas, tá? Tudo isso vai ter a mãozinha ali daquilo que a gente chama de interesse, tá bom? Então, se está sendo interessante fazer a propaganda, eles fazem a propaganda. Se passa a não ser interessante, eles não fazem a propaganda, tá bom? Às vezes isso ajuda, às vezes não, tá? Na maioria das vezes não, para ser bem sincero para vocês, tá? Porque se você tem uma imprensa que é parcial, como é que eu vou conseguir entender o que está acontecendo, tá? Então, a imprensa, ela deve ser a mais imparcial possível, ainda que de vez em quando aconteçam questões de interesses, sejam econômicos, sejam ideológicos, sejam políticos, sejam quais forem, tá? Afinal de contas, um jornal, uma emissora de TV, um site que é colocado na internet e é administrado por alguém, ele precisa de patrocínios para poder funcionar. E, obviamente, no patrocínio pode haver ali alguma conversa a respeito disso, tá? Então, enquanto havia essa questão do presidente tirar o dinheiro do povo, ainda nas emissoras de TV passava a imagem do presidente Collor como um cara que estava ali tentando fazer tudo possível para ajudar o povo. Isso a gente pode falar também, tentando se mostrar parte do povo, né? Porque ele passeava pelos lugares, ele era metido atleta, ele corria, então ele participava de um monte de evento para falar que estava perto do povo, só que o povo não estava mais assim muito afim de ficar trocando ideia com ele, ainda que os jornais mostrassem que ele estava fazendo tudo aquilo para melhorar a vida das pessoas, tá bom? Outra coisa que ele vai fazer, ele vai seguir uma tendência que nós chamamos de neoliberalismo, tá? O neoliberalismo, ele é um avanço daquilo que é o liberalismo, para a gente poder entender. Liberalismo que se fala aqui é o liberalismo econômico, tá bom? Que significa o seguinte: quanto menor a intervenção do Estado na economia,
Tá? Quanto menor a intervenção do Estado na economia, mais setores econômicos podem ganhar dinheiro. Beleza? Só que lembra na ótica capitalista que eu expliquei para vocês? Se setores econômicos podem ganhar dinheiro, é porque, de alguma forma, está havendo uma exploração maior sem que o governo necessariamente tome uma atitude. Tá? E aí, nesse caso, numa economia neoliberal, seria o seguinte: na economia liberal, né? O Estado fala assim: empresas, deem emprego, não paguem impostos. O resto eu resolvo. Tá? Gera emprego. Se a gente pensar que o Brasil é um país que boa parte da população não tem especialização, sabe? Boa parte da população não tem especialização. Então eu não preciso pagar um salário alto. Então os salários serão sempre baixos, tá? Só que salário baixo, o cara ainda quer consumir, o cara ainda precisa consumir. E o dono do supermercado, o dono da padaria, o dono da distribuidora de alimentos, o dono do açougue, ele precisa gerar lucro para ele. Então ele sempre vai aumentar o preço para poder garantir o seu lucro. Tranquilo? Na economia, e na questão liberal é o seguinte: o Estado ainda cuida das questões mais básicas da população, né? O famoso saúde, educação e segurança. Na economia neoliberal, a coisa é um pouquinho pior pelo seguinte, tá? O Estado, ele simplesmente abandona a economia. Ele fala assim, ó, empresários, cuidem da economia, façam a economia girar. Como que vocês vão fazer isso? Eu não quero saber. Só quero que vocês façam e garantam emprego para as pessoas, tá? Se a pessoa tiver emprego, ainda que ganhando salário mínimo, tá ótimo, tá? O cara não vai reclamar porque tá trabalhando. Obviamente que com isso, né, a arrecadação pode cair um pouco mais, porque, querendo ou não, os salários serão baixos, né? E à medida que o salário é baixo, a arrecadação, né, o imposto acaba sendo menor. Só que como é que o Estado se garante? Como é que o Estado se mantém austero? Ele começa a passar a famosa navalha na carne, como eu falei tempos atrás. Ele vai simplesmente privatizar tudo que tiver que privatizar, ou seja, nada vai pertencer ao Estado, praticamente, tá? Ele vai guardar todo o dinheiro para si, e com essa nova massa de gente trabalhando, agora não mais para o governo, mas trabalhando para empresas privadas, tá? Ele percebe, bom, agora eu posso fazer um reajuste nos tributos, um reajuste nos impostos para poder manter a máquina pública para a máquina pública, tá? E aí, alguns setores vão perder dinheiro, como, por exemplo, saúde, educação, tá? Então, a política neoliberal ela é um pouquinho mais, eu vou usar entre aspas aqui a palavra cruel com relação a isso, tá? Porque na economia neoliberal significa que o Estado não vai cuidar nem do povo, tá? Ele vai só olhar para o povo, mas ele não vai cuidar do povo, tá bom? E era isso que ele fazia, tá? Então, o que o Collor começou a fazer? A reforma administrativa teve o quê? Primeiro, redução do número de ministérios, tá? Porque na cabeça deles, se tiver... Quanto menor o número de ministérios, menos gente para estar ali ociosa fazendo seu serviço. Como exemplo mesmo que aconteceu agora na Argentina, né? O presidente eleito, eu só sei o sobrenome dele, o Milei, né? Ele resolveu diminuir quase que pela metade os ministérios. Acabar com o ministério não significa que o problema vai ser resolvido. Pode ser um problema, sei lá, financeiro, de austeridade, falar, tá vendo? Não tem cabide de emprego. Só que pode causar problema porque a instância superior que cuida de certos assuntos da sociedade acaba sumindo. Como, por exemplo, nós tivemos no governo passado aqui no Brasil, assim que houve, né, em 2019, assim que assumiu a presidência, o presidente, na época, ele resolveu acabar com o Ministério do Trabalho. Então, a única instância federal que cuidava do trabalhador, ela não existia mais, né? Aí no final do mandato dele, né, ele recria o Ministério do Trabalho, querendo aí que a população voltasse os olhos para ele e o reelegesse, tá? E olha só, né, o Ministério do Trabalho foi criado em 1931, se não me falha a memória, pelo Getúlio Vargas, e aí o presidente passado agora, né, do último governo, ele resolve acabar com o Ministério do Trabalho, alegando que não haveria necessidade de ter um ministério para fazer isso, porque o Ministério do Trabalho estava se preocupando muito com direitos do trabalhador. Bom, essa é a função do Ministério do Trabalho, né? Mas, enfim, vamos lá, vamos voltar para o Collor. Então, o Collor ele vai fazer o quê? Ele vai reduzir o número de ministérios, ele vai demitir funcionários públicos, ele vai
fazer um programa de privatização, como eu falei para vocês, ele vai vender um monte de estatal, tá? E o objetivo disso era o quê? Reduzir cada vez mais a intervenção do Estado em qualquer setor que ele achasse que não precisava da função do Estado e que os empresários pudessem cuidar disso, tá? Obviamente que tudo isso não funcionou, a inflação continuou galopante, foi terrível, e Fernando Collor tinha um problema que aqui no Brasil é terrível, tá? Vamos falar do Brasil, que é o que a gente conhece mais, né? A gente se preocupa muito com o presidente. Tudo bem, o presidente é um cargo importante, né? Afinal de contas, ele é o chefe do executivo. Ele faz com que as leis sejam executadas. Só que existe um órgão que conseguiu se manter poderoso, tá? Ainda que exista aquela ideia de 3 poderes trabalhando de forma independente e todo mundo se ajudando, o legislativo ainda é muito forte, tá? E o presidente, ele só consegue governar se ele tiver o apoio do Congresso, tá? E o que seria isso? Né? O que seria o governar? Se de repente o presidente tem uma ideia, passa para os ministros tentam criar através de deputados dos partidos, né, que fazem parte do corpo ministerial, tentar levar algum projeto de lei para o Congresso, para que esse projeto seja votado, se o Congresso não apoia o presidente, dificilmente esse negócio vai para frente. E aí o presidente é obrigado a governar por decreto-lei. E aí, se ele governa por decreto-lei, o Congresso vai reclamar chamando o presidente de autoritário, porque só ele está criando lei, mas quem tem que criar leis seria o legislativo, tá? E o Fernando Collor, por conta das suas atitudes, principalmente pegando, né, batendo de frente com muitos políticos que viram seus interesses sumindo, sendo ali destroçados pela política do Fernando Collor de Mello, começaram a não apoiar o presidente. E alguns parlamentares à época falavam que o presidente Collor, na relação com o legislativo, ele era extremamente arrogante, com ar realmente de mini ditador, vamos dizer assim, ainda que não fosse um regime ditatorial, mas a forma como ele agia com o Congresso era assim. Por conta disso, ele não teve o apoio do Congresso para fazer muita coisa funcionar, tá? Eu não estou dizendo assim que ele foi um presidente ruim. Não, até porque presidente ruim é um posto muito disputado no Brasil. Tá? Muita gente tenta ser presidente ruim no Brasil, de acordo com um monte de coisa que faz, tá? Não dá para reconhecer um presidente que só fez coisa certa. Não existe isso no Brasil, tá bom? E aí teve um problema, né? A TV começou a perceber que o negócio não estava dando certo, a mídia, no geral, percebeu que o negócio não dava certo. Não tinha internet ainda naquela época, tá, no Brasil. A internet no Brasil só vai funcionar de fato a partir de 1994, tá? Então, informações que nós tínhamos eram apenas aquelas veiculadas pela imprensa, tá? Pela mídia impressa ou pela mídia televisiva, no caso, jornais que passam na TV, jornais que eram vendidos nas bancas, né? Então, começou a rolar uma acusação de corrupção do presidente Fernando Collor de Mello. E o cara que o acusou foi o irmão dele, o Pedro Collor. Então, o Pedro Collor, ele acusa o irmão presidente, né, Fernando Collor, de corrupção, e aí vai entrar nesse conjunto de acusações, coisas relacionadas a tráfico de influência, coisas relacionadas a corrupção propriamente dita, desvio de verba pública e tudo mais. Vai aparecer também o tesoureiro da campanha dele, né, o Paulo César Farias, o PC Farias. Pouca gente hoje conhece, né? Ele faleceu logo depois aí dessa crise toda no governo. E até hoje ninguém descobriu por que ele morreu, mas ele morreu, tá? Então, essas acusações fez com que aparecesse um grupo de pessoas, né, jovens, universitários, que começassem a reclamar do governo do Fernando Collor de Mello. E esses caras vão receber o apelido de caras pintadas, tá? E o slogan era Fora Collor, justamente por conta da corrupção que havia aí suspeitas, né, e estava havendo investigações, tanto é que vai ser aberta uma CPI, né, uma comissão parlamentar de inquérito, para poder averiguar ali as atitudes do presidente da República no possível processo de impeachment, ou seja, de impedimento da continuidade do governo dele, tá? Então, os caras pintadas, né? Na época, o presidente da UNE
era o, até então, político, eu não sei qual era o cargo que ele tinha, não sei se ele era senador, eu não sei se ele foi reeleito, realmente eu não sei, eu peço desculpas, tá? O Lindbergh Farias, né? Na época ele era o presidente da União Nacional dos Estudantes, né? Esse, no caso, a UNE é um órgão de alunos universitários, e ele promoveu, né, manifestações em várias cidades, justamente contra o presidente Fernando Collor. Então, são várias manifestações reclamando das atitudes do presidente. Vai rolar o processo de impeachment, né? Vão apurar essas denúncias todas aí. E nessas denúncias, né, o Fernando Collor, ele resolve renunciar à presidência para que ele não sofresse as sanções de um processo de impeachment, que a principal sanção do processo de impeachment é que esse político fique impedido de participar da política por até 8 anos, né? Por 8 anos, tá? Seria uma espécie de ostracismo, o cara é deixado de lado por 8 anos. Ele renuncia para evitar o processo, mas o Congresso, provavelmente com muita raiva do Fernando Collor, mantém o processo de impeachment e acaba fazendo com que ele perdesse os direitos políticos dele por 8 anos, direito político. Ele não podia concorrer a nenhum cargo eletivo, tá? Ele não podia concorrer a nenhum tipo de cargo ali que fosse relacionado tanto a executivo ou a legislativo. Ele simplesmente estava fora da vida política, tá? Uma coisa que o Collor vai fazer em relação à economia, para uma abertura melhor das coisas, até para evitar que a economia do Brasil se estagnasse, foi a seguinte, né? Ele vai acabar com a reserva de mercado, né? Aquele imposto que era altíssimo para produtos importados. Então, ele falou que o carro brasileiro era uma carroça, né? E naquela época, o que a gente tinha de carro, né? Da Chevrolet, o mais bonitinho era o Diplomata, né? O Opala, o Diplomata, a Caravan, o Monza, vamos dizer assim. Da Volkswagen, se não me falha a memória, era o Passat, só que aquele Passat mais antigo. Então era Brasília, Passat, Fusca e Kombi, né? E na Chevrolet nós tínhamos esse. Da Fiat, então, era pior ainda, né? Que era Fiat Uno. Tá? Pior que eu digo para quem não gosta, tá? Não tenho nada contra, eu já tive Fiat Uno. Tá? Mas ele falava que a indústria brasileira não estava funcionando, que a indústria brasileira estava zoada porque não tinha nada que era de fora, que ele achava que era muito bom, que não estava aqui no Brasil. Então, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o mercado para importações, tá? E abrindo o mercado para importações, forçaria a indústria brasileira a começar a se mexer para poder aguentar a concorrência, entendeu? Porque se tinha uma reserva de mercado que protegia a indústria brasileira, ela não avançava por inúmeros motivos. Tá? O primeiro deles é o seguinte: está dando lucro, então eu não preciso melhorar. Porque se eu tiver que melhorar algum produto, eu vou ter que investir para melhorar esse produto. E esse investimento vai me custar dinheiro. E eu não quero perder o meu dinheiro, eu quero ganhar mais dinheiro. A visão do empresário naquela época era meio estranha, tá? Porque, assim, lembra que eu falei? O Brasil sempre tem problema com questão econômica, tá? E problema com questão econômica vai atrapalhar a vida de muita gente. Empresário, lembra que eu falei? A empresa é a vida dele. E tá certo ele querer lucro. Não tem problema nenhum, tá? Mas os produtos eram simplesmente descartáveis, tá? A coisa não durava. Então as pessoas acabavam até desistindo, às vezes, de ter certas coisas. Mas elas precisavam consumir. E a necessidade do consumo fazia com que os preços subissem e a qualidade do produto não. Com a abertura do mercado brasileiro para as importações, né, o fim do imposto sobre os produtos importados, isso fez com que a indústria brasileira começasse a se mexer, tá? Então a gente não pode falar que só teve coisa ruim no governo do Fernando Collor. Claro, acusação de corrupção, comprovação da corrupção, né, provas de que realmente houve por parte ali do ex-presidente, né, do agora ex-presidente Fernando Collor, se eu não me engano agora ele é senador da República, do presidente Collor na época, né, as acusações de corrupção que conseguiram provar alguma coisa que realmente estava errada, não existe lei da compensação, tá? Não é fazendo uma coisa boa que você compensa uma coisa ruim que você fez, não é assim que funciona, sabe? Acho que na vida não é assim que funciona.
tá bom? Você tem que ser um cara ético, você tem que ser um cara que faz a sua parte perante a sociedade, né? Que dá o seu trampo ali, que faz o seu serviço de forma irrepreensível. Claro que existem falhas no meio do percurso, para qualquer ser humano, para todos os seres humanos que trabalham, vai haver um momento ou outro de falha. Mas quando o cara falha de forma deliberada, de forma arbitrária, ou seja, o cara quer falhar, o cara quer ser corrupto, o cara quer ser mau caráter, aí o negócio é um pouco diferente, aí fica meio embaçada a situação, então o cara precisa repensar esses assuntos. No caso do Collor, ele era político, lembra que eu falei? O Collor é um político, e político tem somente uma coisa na cabeça: ficar no poder, se manter no poder. E se ele for forçado a fazer certas coisas que estão à margem do que é considerado ético e moral, ele acaba fazendo, não tem jeito, sabe? Não é todo mundo, tá bom? Mas lembra, a visão do político é essa, ele tem que se manter no poder, tá bom? Tanto é que você vê, por conta da ignorância do povo, ignorância no sentido de falta de consciência política, de falta de consciência de classe, mesmo com todas essas acusações de corrupção que ele que ele sofreu e que deu processo de impeachment nele, passados 8 anos ele foi eleito senador por Alagoas. Quer dizer, o povo simplesmente esqueceu que ele foi um político corrupto e devolveu ele lá para Brasília. Tá? Não é presidente, mas devolveu ele para Brasília. Então ele estava lá, sendo um político, tá bom? Ele renuncia, como eu falei para vocês, a renúncia não cola, mas o processo permanece, e após o processo de impeachment e, obviamente, a renúncia do presidente, né, a renúncia o processo de impeachment, né, nessa ordem, vai assumir o vice dele, o Itamar Franco, né, que vai ficar no governo de 92 até 1994. Tá? O mandato dele foi metade do mandato do Fernando Collor, né? E a gente pode falar o seguinte: o que teve de interessante no governo dele? Nós tivemos o plebiscito, que estava na Constituição, né, a respeito da escolha do regime político e da forma de governo. Né? Regime político, monarquia ou república, e a forma de governo, presidencialismo ou parlamentarismo. Tá? Então, houve em 1993 esse plebiscito, venceu a república presidencialista, por isso que até hoje nós somos aí uma república presidencialista. Tivemos depois, né, tivemos tempos atrás, agora mais recente, um outro plebiscito em que apareceu, né, apareceu uns monarquistas aí querendo transformar o Brasil numa monarquia de novo. Inclusive, não sei se vocês sabem, tá, existe uma família real brasileira, tá bom? Tem aí descendente de Dom Pedro II aí, curtindo a vida como nobre brasileiro, tá? Nós temos alguns nobres ainda. Meio heterodoxo foi o fato de que um deputado federal por São Paulo, na época do último governo, ele era da família dos Orleans e Bragança. Um príncipe, ele era príncipe? Eu não lembro se ele era príncipe. Um príncipe deputado federal. Não casa, né? O Brasil é uma jabuticaba, sabe? Tem coisa que só acontece aqui mesmo. Vamos lá. Ele tenta reativar a indústria automobilística aqui no Brasil com o retorno do Fusca, tá? Para quem não sabe, aquele Fusca lá antiguinho, ele tinha sido parado de ser fabricado, aqui no Brasil. Só que o Itamar Franco, né, para criar um carro popular, para que as pessoas pudessem ter um carrinho para chamar de seu, o Fusca volta, fica durante um tempo ali sendo fabricado e depois cai no esquecimento. A linha de produção dele acaba e hoje aí os Fuscas o mais novo tem 30 anos, tá? O Fusca mais novo tem 30 anos. O resto é aqueles Fuscão velho que você vê por aí, alguns bem conservados que custam uma fortuna, caso você queira comprar algum deles, tá? Virou praticamente peça de colecionador. E na questão econômica, a coisa mais importante que ele vai fazer é o início daquilo que vai ser o Plano Real, tá? Ministro da Fazenda dele era o Fernando Henrique Cardoso, e o Fernando Henrique Cardoso começa a lançar o Plano Real, que vai entrar em vigor em 1º de julho de 1994, tá bom? Nesse caso do Plano Real, quando eu pegar a gente conversar sobre o governo do Fernando Henrique Cardoso, eu falo mais um pouquinho sobre eles, até porque eu havia prometido que seriam aulinhas aí, aulinhas não, né? Bate-papos de 30 minutos, tá bom? Bom, então aí, vamos deixar esse assunto para depois, tá? Falar do Plano Real e dos governos do Fernando Henrique Cardoso, tá? Porque a reeleição vai acontecer nesse período, eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Se você tiver alguma dúvida, por favor, coloque aí no comentário, tá? Se quiser fazer algum comentário, coloque aí na área de comentários. De novo, sempre com educação, porque é assim que a democracia funciona.
tá? Agradeço a você pelo tempo que você investiu aqui para estar prestando atenção nesse simples professor barrigudinho e careca. Eu espero que eu tenha tirado aí as suas dúvidas, mas se tiver alguma dúvida, coloque aí no comentário. Se você não se inscreveu ainda, por favor, considere se inscrever, vou ficar extremamente honrado com isso, de verdade, tá? As minhas pretensões não são financeiras ainda, tá? Não são financeiras ainda, mas se tiver muita gente inscrita e assistindo aos vídeos, isso ajuda bastante, principalmente se você compartilhar o vídeo, tá? Dê uma olhada no nosso canal aí, veja os vídeos, né? Compartilhe os vídeos, aqueles que você gostar, dê o seu joinha. Se você não gostar, tudo bem, dê o seu de joinha, não tem problema nenhum, sabe? Afinal de contas, eu vou entender se as pessoas não estiverem gostando, eu posso mudar o tema, mudar o assunto, mudar a forma com que eu vou conversar com vocês, tá? No mais é isso, agradeço a todos pela atenção, aquele abraço, com licença.